Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, todos sejam muito bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre como lidar com o luto. Luto é uma coisa, né? A desencarne, essa expectativa da morte, é sempre um tema difícil. As pessoas evitam conversar sobre isso, muitas delas passam por dores muito grandes, sem ter como explicar isso, como contar com alguém, porque muitas vezes a gente também não sabe como auxiliar alguém que está passando pelo luto. Então, para falar sobre esse tema, à luz da doutrina espírita, a gente trouxe a psicóloga clínica e hospitalar Tassiana Freitas de Lima, que é coordenadora de saúde mental da AME, que é a Associação Médico Espírita do Espírito Santo, integrante do grupo Ivone Pereira, e trabalha também na prevenção e na pós-venção do suicídio. Muito bem-vinda, Tassiana. Obrigada por aceitar nosso convite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, ou boa tarde, ou enfim, né? Bem-vindos quem nos for assistir em qualquer momento. Eu agradeço muito, Ana Cristina e Miriam, o convite para estarmos conversando aqui hoje, porque realmente nós precisamos refletir mais sobre o luto para desmistificar algumas questões. Então, é uma oportunidade imensa abrir espaço aos ouvintes para falarmos disso. Exato, e Miriam dos Anjos também está conosco, e a ideia, né, até foi da Miriam, esse tema, e nós buscamos a Tassiana, que é uma referência, né, nessa área, na doutrina espírita, e tem uma live, né, sua, muito bonita, que nós assistimos, para a capelania da AME do Espírito Santo, e em que você trata de várias questões ligadas ao luto. E a gente sabe que o luto é difícil de lidar, seja o enlutado, seja aquela pessoa que a gente quer ajudar, né, próxima a nossa, que está passando pela perda. Como que a gente pode vivenciar melhor o luto, se podemos dizer assim, né, se tem uma forma melhor da gente vivenciar? Sejamos nós, a pessoa que perdeu um ente querido, seja uma pessoa que nós queremos ajudar. Então, Ana Cristina, acho que nós precisamos compreender melhor o fenômeno do luto, porque esse é um fenômeno, é uma vivência que todos nós vamos ter, e alguns autores vão nos dizer que é um dos momentos mais desafiadores que nós vamos ter na nossa existência, vivenciar o luto das pessoas amadas. Então, nós precisamos abrir o diálogo sobre a questão da nossa finitude, sobre a morte, porque nós vivemos grande parte do tempo como se nós não tivéssemos um limite. E embora nós saibamos que o espírito é imortal, esse corpo físico tem um fim, ele tem um limite. E ao estarmos vivendo a separação que acontece no desencarne, isso traz uma série de experiências em todos os níveis da nossa vida, que cada um vai vivenciar a partir da sua história de vida, dos recursos que vivenciou, das concepções religiosas que tem. Vivenciar um luto tendo uma concepção materialista é totalmente diferente de vivenciar o luto numa concepção espiritualista. Então, a gente precisa compreender o que é o luto, que é esse momento, então, que nós temos vários sintomas após a perda de alguém amado, como um processo de reorganização interna, porque a partir de agora eu preciso reaprender a viver sem a presença daquela pessoa na minha vida. E isso é um processo, não é mágico, e eu vou ter uma série de sentimentos. Então, quando você fala como vivenciar o luto, acolhendo a mim, a todos os sentimentos que eu estou tendo, porque às vezes vão ser sentimentos contraditórios, ambivalentes, duais, e acolhendo também a dor do outro.
Então, acolhendo e respeitando o que nós estamos sentindo e compreendendo que é um processo natural de acontecer após a perda de alguém amado, nós vamos estar tendo a possibilidade de passar por esse processo de uma forma menos dolorosa. Esse processo é interessante, né? Embora espíritas, né, eu sugeri esse tema porque, por algum motivo, isso estava me chamando a atenção, né? As Sim. pessoas que a gente convive que estão enlutadas, né? E a mídia também trazendo tantas, né, notícias de desencarnes, e mesmo com todo o conhecimento espírita, como ainda é difícil lidar, acolher o outro, né? Que maneira eu devo acolher? Porque a gente, às vezes, pode estar entrando naquele sistema de negar religiosamente, né? Então, ele está no lugar melhor, não vamos chorar, que isso faz mal, né? São algumas falas que a gente tem, que a gente sabe que não ajuda aquele que passa, mas que justifica, nos justifica que faça, né? Então, Tassiana, antes que a gente comece a falar bem sobre como é que é encarar, né, vamos dizer assim, vivenciar luto nas suas diferentes fases, nas suas diferentes maneiras, qual seria a Ana falou qual seria a melhor maneira de vivenciar o luto, mas, ao mesmo tempo, como podemos fazer para viver um luto, vou chamar assim, antecipado, quando a gente está convivendo ou fazemos parte de uma família em que as pessoas estão doentes, um ente querido está doente, uma doença terminal, uma dificuldade, então a gente antecipa esse processo de luto, desculpa. Como é que a gente vive isso e como é que a gente consegue acolher a família, acolher o amigo, que também é um ente querido dele? Então, eu quero abordar 2 pontos da tua fala, Miriam. Primeiro, é como nós espíritas abordamos a questão do luto, porque existe um grande tabu entre os espíritas e, às vezes, nós, em vez de sermos um lugar de consolo, porque um dos grandes momentos que as pessoas procuram as casas espíritas é ao perderem algum familiar amado e que vão buscar consolo na doutrina espírita. E nós, equivocadamente, entendemos que a pessoa que está enlutada não pode expressar os seus sentimentos, como você disse, que chorar faz mal para a pessoa, e tentamos trazer frases como essa: ele está num lugar melhor, ou seja, não dando direito à pessoa de estar vivenciando o luto dela. Eu tenho um pinga-fogo do Chico Xavier, tem no YouTube, que é fantástico, onde uma mãe pergunta que, passado 2 anos da morte do filho, ela ainda chorava, se aquilo fazia mal para o espírito dele. E aí ele diz assim, que Emmanuel estava ao lado dele, dizendo que o choro que faz mal é o choro de revolta, não é o choro de saudade. Então, se as pessoas chegam chorando e entristecidas, porque diante da tristeza o choro vem, é a resposta saudável que emocionalmente nós vamos ter, que a gente dê espaço para essa pessoa viver esse momento, confiando que esse momento vai passar, mas não reprimindo, não suprimindo, dizendo que ela não pode chorar, porque aí as pessoas chegam às vezes, e eu já vivi isso no consultório, não só tristes, mas culpadas, porque ainda por cima elas estão fazendo mal ao ente querido que elas perderam. Então, a gente precisa ter muito cuidado para compreender que, por exemplo, o choro é uma das reações esperadas por um período no processo de elaboração do luto. E como você disse, esse luto não se dá só com a morte apropriadamente. Em situações de perdas significativas, então, diante de um familiar que está com uma doença grave, nós
começamos a vivenciar o que a gente chama de luto antecipatório. E esse luto é parte desse processo, e às vezes não é só nem na doença física. Por exemplo, se algum familiar tem Alzheimer, você já vivencia o processo de luto, porque você vai perdendo a pessoa, mesmo que fisicamente ela esteja ali, mas mentalmente ela vai se esquecendo. Então, o luto acontece em várias situações de perdas na nossa vida, e a gente precisa estar acolhendo essas dores que nós temos nessas situações. Então, como? Vai passar sempre pelo acolhimento das nossas emoções, pela compreensão das nossas emoções e pelo autocuidado. E às vezes, não só um cuidado que nós conseguimos nos dar, mas às vezes é necessário buscar uma ajuda profissional. Então, aí existem médicos, psicólogos com quem a gente possa conversar, e seria muito importante se a casa espírita também pudesse ter espaço para as pessoas enlutadas dialogarem lá, porque nós temos um outro entendimento e mensagens muito consoladoras para passar para as pessoas. Agora, eu tenho a impressão, Tassiana, que essa dificuldade que a gente tem de lidar com o luto do outro, né? Da pessoa que está enlutada, e a gente gostaria de consolar de alguma forma ou acolher, é porque a gente não consegue pensar mesmo na nossa finitude, não é isso? É muito difícil a gente olhar, e olha que nós espíritas somos convidados a olhar para isso o tempo todo, porque a gente trabalha em reuniões mediúnicas, a gente faz atendimento, né, ao mundo espiritual, a gente recebe mensagens do mundo espiritual. Então, a gente sabe que nós vamos para o mundo espiritual. Então, mas mesmo assim, a gente tem muita dificuldade de lidar, e talvez seja por isso que seja tão difícil a gente consolar ou acolher, né? Mesmo sendo espíritas. E aí partimos para esses discursos um pouco secos, né? Um pouco. Não estamos ali para ensinar a doutrina espírita para ninguém. A pessoa nem precisa ser espírita e ela pode estar sofrendo muito, né? Como é que a gente pode ir trabalhando isso na gente? Porque eu acredito que isso é uma projeção, né, da nossa dificuldade. Sem dúvida. Acho que uma atitude extremamente saudável seria, em vez de levarmos respostas prontas ou propostas prontas, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ou você não deve fazer isso, nós nos colocarmos na posição de escuta, de acolhimento e perguntarmos: o que eu posso fazer por você? Porque aí a própria pessoa vai direcionando. Por exemplo, eu vivi uma experiência com uma paciente, ela teve um filho natimorto, e ela desejava muito aquele filho, e uma familiar, então, assim que estava sendo velada a criança e enterrado, ela tinha construído todo o quarto, todo o enxoval, e feito todo o preparativo para receber o bebê. E essa familiar, então, foi lá na casa dela e desmanchou o quarto inteiro, achando que as lembranças do quarto iriam fazê-la sofrer. A hora que ela chegou em casa e viu aquele quarto vazio, ela teve uma crise. E a partir daí ela precisou buscar cuidados profissionais, porque tudo que ela queria era chorar a perda do bebê naquele lugar, naquele ninho que ela construiu para ele. Então, é só um exemplo de que, por melhor que seja a nossa intenção, é muito importante que o outro nos diga de que maneira nós podemos auxiliá-lo, e não nós nos anteciparmos a isso, levando já respostas que talvez ajudassem a nós mesmos, mas não ao outro, porque cada um vai viver o luto à sua maneira. Esse processo de escuta é tão importante, né? A Ana falou da projeção, né?
quando a gente não sabe o que fala, a gente não sabe o que faz, não é? E, às vezes, a gente nem lembra de escutar, né? A pessoa também, uns são mais silenciosos, mais introvertidos, mas outros gostam de falar, mas a gente não se coloca nessa posição da escuta, né? Do que você quer, né? E a Exato. mesma coisa que eu vejo que acontece, né? Eu toco ou não toco no nome da pessoa que desencarnou, né? Eu trato isso com naturalidade, ou eu entro na faixa da tristeza e falo sobre coisas tristes, os pertences dele, né? Eu estou trazendo aqui para a nossa conversa também coisas que a gente vive, né? Então, Sim, em os cada pertences luto. querem, uns deixam muito tempo, o outro acha que é melhor tirar. Nesse processo igual que você trouxe do quarto, né? Teve uma boa intenção, era a intenção de que ela talvez sofresse menos, mas não escutou a pessoa mais importante, que era ela, né? Então, Exatamente. esses comportamentos nossos, será que você podia falar um pouquinho mais sobre isso? É lógico que depende de uma pessoa para outra, mas talvez seja também um momento da gente começar a dar alguns indicativos que a gente acha que ajuda, né? E que no final a gente está mais trazendo sofrimento àquele enlutado do que a ajuda que a gente possa estar pensando, né? Sim, exatamente. Então, assim, compreendendo que, mesmo sendo um fenômeno comum a cada um, a todos nós, cada um vai vivenciá-lo à sua maneira e de acordo com a tua bagagem, a história, os recursos. Então, assim, se eu não sei o que falar, eu não preciso falar nada. Ficar do lado e dizer, na minha postura, eu estou aqui, já é muito. Chorar junto com a pessoa, se for o caso, ou dar a ela o espaço de chorar e só dar um abraço, só pegar na mão e dizer com a sua presença, eu estou aqui, você não está sozinho, isso já ajuda muito as pessoas. E realmente entender que o luto, ele não tem um tempo de duração. O tempo vai ser de cada um. Então, nós às vezes temos muita pressa em acelerar o processo do outro e passado alguns meses, se o familiar está falando, eu sinto muita saudade, ele ouve com frequência, nossa, mas você ainda está falando disso? Você tem que ir para adiante, você não pode ficar nisso. Mas é um processo que os autores hoje dizem que não termina nunca. Não que a dor vai ser a mesma, mas é um processo para o resto da vida, porque vão ter algumas datas, como o aniversário da pessoa que desencarnou, Natal, algumas datas festivas que eu passava junto com aquela pessoa, que é natural que eu me lembre, que eu tenha um momento de saudade, ou que eu fique por um momento triste, e aquilo vai passar. Isso não é uma complicação no processo de elaboração do luto. Então, não apressar o processo do outro é um outro movimento importante. Então, se ele está precisando falar, deixa ele falar, mas isso vai ser de cada um. Por exemplo, eu perdi uma tia muito querida, há 10 dias atrás. E na sexta-feira passada, eu fui me encontrar com duas filhas dela. Uma precisava falar, e ela estava falando, e a outra dizia, vamos mudar de assunto, tá difícil. Só para mostrar que numa mesma família, cada um vai ter uma postura. Então, eu preciso respeitar e acolher aquela que quer falar e dar ouvido a ela, mas também entender que a outra não quer falar naquele momento. Pode ser que ela queira falar num outro. Então, por isso que é difícil dar uma regra. A regra vai ser o respeito do que, na sua sensibilidade, você estiver percebendo que é a necessidade da pessoa naquele momento.
Às vezes é de fazer uma oração com ela, às vezes é de só ficar quieto, é levar um bolo, é levar um lanche, é dizer, eu quero estar com você. Então, estar próximo, não evitar falar o nome da pessoa que faleceu, não evitar mencionar, isso não vai levar a pessoa a ficar pior de maneira nenhuma. A gente, às vezes, evita, como você disse, conversar a respeito, isso não vai deixar a outra pessoa. Ou eu posso perguntar, nós podemos falar a respeito? Ou você não se sente confortável em falar? Porque aí a pessoa vai sempre nos sinalizando e nós não vamos agir de uma forma invasiva nem desrespeitosa ao momento que a pessoa enlutada está vivenciando. Exato. E tem uma Então, coisa a que você... empatia aí, só fechando, desculpa, né, Cristina? Então, o ser empático para perceber o que o outro está sentindo é que vai me dar a medida de como eu devo agir. A gente tem que prestar muita atenção, né? E ter uma sensibilidade nessa hora, porque a gente está ali para o outro, né? Tem muita gente que diz, não, eu não quero ir a um velório porque eu não gosto de estar ali. Mas eu quando passei pelo velório da minha mãe, e muitos amigos foram, eu me senti tão bem que eu penso assim, eu quero fazer isso pelas outras pessoas, porque às vezes estar presente é o importante, né? Ela pensa, nossa, essa pessoa se lembrou de mim, ela deu importância para o meu momento. E então é isso, é pensar menos na gente e mais na pessoa, né? E tem que ter essa atitude, né? Perguntar, ter a sensibilidade de perceber, observar, né? E se colocar à disposição. Agora, eu queria trazer um outro tema que você conversa na sua live, que é sobre o transtorno do luto prolongado, né? Eu imagino que seja aquele luto que não passa, né? Explica um pouquinho para a gente, por que é um transtorno? Então, no início do luto, a pessoa começa a ter uma série de modificações físicas, emocionais, a nível do seu pensamento, até religioso, que parece com depressão, mas não é. A pessoa está enlutada e a gente precisa compreender que é a reação normal à situação de perda que ela está vivenciando. Mas os autores começaram a observar que, transcorrido um tempo mais longo, 10 a 20% das pessoas que perdiam um ente querido, eles começavam a desenvolver sintomas que levavam a muitas dificuldades na sua vida. Então, começou a se diferenciar, e isso é a partir dos anos 90, o que seria um processo de luto normal, normal aspas, um processo de luto dentro do que é o esperado, de um processo de luto complicado. Então, hoje, nós temos descrito no Código Internacional de Doenças, que é o CID-11, e no DSM-5, que classifica os transtornos psiquiátricos, o transtorno de luto prolongado. E é importante também que os profissionais possam voltar a atenção para estudar isso, porque muitas vezes a pessoa chega com uma queixa física, com outra queixa física, com uma outra queixa, e, na verdade, a pessoa está vivendo um transtorno de luto prolongado que vai provocar uma série de adoecimentos, de descompensações físicas que vão aparecer na forma de doença, então. E isso gera várias complicações, porque a pessoa que tem o transtorno de luto prolongado, muitas vezes ela tem ideação suicida, ela tem, sim, ideias muito depressivas, ela começa a ter problemas de hipertensão, fica mais propensa a doenças oncológicas. Então, uma série de consequências podem acontecer e a gente precisa estar atento. Quem pode diagnosticar é um profissional de saúde, geralmente o psiquiatra,
que está mais preparado para identificar isso, mas então é um processo diferente do transtorno depressivo maior, do transtorno de ansiedade ou de estresse pós-traumático, que antes as pessoas pensavam que era um transtorno, por exemplo, de estresse pós-traumático de uma pessoa enlutada por suicídio, por exemplo. Mas não é. Muitas vezes aquilo é mais do que o transtorno, embora os sintomas sejam parecidos, de estresse pós-traumático, e é realmente um transtorno de luto prolongado. Uhum. Sim. Ou seja, o luto, embora não seja uma doença, ele pode desencadear doenças físicas e emocionais se não houver espaço para vivenciá-lo, se eu reprimir as minhas emoções, se eu adiar o luto. Tem uma entrevista do príncipe Harry, filho da princesa Diana, em que ele fala que ele adiou por mais de 20 anos o luto dele e as diversas consequências emocionais que teve na vida dele, porque em algum momento aquilo vai implodir. Fica lá dentro no nosso inconsciente, mas vai implodir. Então a gente precisa viver o luto para não viver de luto, para não carregar esse luto mal resolvido pela vida fora. Sim. Nessa melhor entendimento, né, do luto, eu já ouvi falar, mas o que será o luto não reconhecido? Então, assim como eu disse que nós tentamos moldar o luto das pessoas, nós também validamos ou não o luto de algumas pessoas. Então, o luto não reconhecido é um termo que foi cunhado pelo DOCA, e ele diz que é aquele luto que não é legitimado e validado pela nossa sociedade. Então, por exemplo, o luto de uma mãe que abortou é um luto que ela tem. Ela planejava aquele bebê e não é permitido a ela chorar. As pessoas veem, não, mas você vai ter outro filho, daqui a pouco você engravida de novo. Mas aquele filho com quem ela começou a se relacionar, ela perdeu. Então é natural que durante um período ela tenha respostas a isso. Ou o luto de um natimorto. Até 2013, as mães não podiam dar o nome para os filhos que nasciam e morriam. E isso era motivo de muito sofrimento para as mães, porque elas passaram 9 meses colocando um nome naquele filho. E na hora de sepultar, não podia colocar o nome, o que hoje já pode. Então, o luto pela perda de pets, o luto, por exemplo, um casal que é separado e aí o ex-marido, a ex-esposa falece e a pessoa pode ficar enlutada e vão falar assim, mas como que você está enlutada? Você se separou dele, mas você teve uma história de vida com aquela pessoa. Então, são todas essas situações em que nós não legitimamos a dor do outro, né? O luto entre as pessoas que tem uma orientação sexual homossexual, a comunidade toda e que às vezes não se revelaram para a família e que perdem parceiros e parceiras e não podem externar a dor, nem tem direito à licença, nem tem direito a nada com a perda do parceiro. Então são diversas situações que nós vivenciamos em que não existe uma autorização da sociedade para você viver a dor. Então, fala, mais uma vez, de quantos preconceitos nós carregamos nas nossas relações, não é? Porque se o outro está me dizendo que ele está sofrendo, não sou eu que tenho que dizer para ele que ele não tem que sofrer. Uhum, claro. E tem uma situação, né, que é aquela... É o pré-luto, né, digamos assim. Você está na expectativa do desencarne de alguém próximo de você e muitas vezes você está ali tomando conta daquela pessoa e você é responsável, às vezes, por tomar decisões muito difíceis, como vamos entubar ou não vamos, né?
Normalmente a família tem que tomar essas decisões, colocar nos cuidados paliativos ou ir até aonde a medicina permita. Muitas vezes as famílias têm dificuldade em deixar aquela pessoa ir e submetem aquela pessoa a uma UTI, a algum outro tratamento que não vai surtir nenhum efeito, né? Aquela pessoa vai desencarnar. Como lidar com essa situação? Como enfrentar essa situação que muitos de nós aqui, se não passamos, provavelmente passaremos, né? Em algum momento da nossa vida. Exatamente. E eu posso dizer, de experiência pessoal, que é uma experiência extremamente difícil e dolorosa, porque diante do adoecimento do familiar, você tem uma carga emocional muito grande envolvida ali, naquele momento que você está vivenciando, e muitas vezes os profissionais de saúde, pela dificuldade deles, transferem para a família uma decisão que tinha que ser deles. Eu vivi isso na situação com a minha mãe, e olha que na Associação Médico Espírita nós já discutíamos os cuidados no fim da vida, distinguindo o que é eutanásia, né, que é antecipar a morte, o que é a ortotanásia, que é não prolongar a vida de uma forma artificial, que seria a distanásia. E quando, na minha experiência com a minha mãe, a profissional chegou e falou: vocês, familiares, precisam resolver se vocês querem ou não entubar a sua mãe. Como foi sofrido, porque é como se tivesse nas nossas mãos dizer até onde vão os esforços terapêuticos e até onde não vão. Graças a Deus eu tinha os amigos da AME que eu fui buscar ajuda, mas e quem não tem? E aí, graças a Deus, hoje vem os cuidados paliativos para nos ajudar nisso aí. Porque às vezes a gente não vai poder curar a pessoa sempre, mas a gente pode cuidar adequadamente delas até o final da vida. Mas às vezes a pessoa não está num processo de cuidado paliativo. Acontece uma situação aguda em que se vivencia isso. Então, como é importante a presença do profissional de saúde dizendo: olha, é melhor agir assim, e não delegando à família uma decisão que não compete a ele, porque essa é uma decisão médica. Uma coisa é o médico chegar e dizer: não adianta entubarmos, porque é prolongar o sofrimento da pessoa. Você vai lidar com isso de uma maneira totalmente diferente do que eu vou assumir se entuba ou não meu familiar. Compreendem? É muito diferente o lugar que o familiar é colocado. Então, realmente, é algo que a gente precisa refletir junto com a equipe médica que está dando assistência aos familiares, e a equipe médica entender que, além do paciente, ela precisa cuidar dos familiares também. Isso é um pouquinho ainda raro nos Sim. hospitais. Eu tive essa experiência com meu pai em São Paulo, e ele teve essa assistência, né? Nós tivemos do cuidados paliativos, em que ele foi até para um andar, foi explicado a ele, ainda quando ele tinha lucidez, foi explicado a nós, e se passou por aquele momento de forma o mais tranquila possível. E eu vivenciei com um tio meu, em Santos, uma situação muito diferente, em que se colocou na mão da família. Então, a família, claro, ela espera sempre um milagre. E se é colocado na mão dela, né? Ela pensa: meu Deus, então eu estou aqui para decidir. E eu me lembro da minha prima dizendo: puxa, como eu queria que isso tivesse podido ser explicado a ele, e que ele tomasse essa decisão. Mas agora você me esclareceu, porque isso é uma decisão da equipe médica. Na hora que você transfere para a família, você cria uma situação de muita dor, porque você não sabe, né? Você espera um milagre, você espera que seu parente, né, aquela pessoa saia dali andando, que algo aconteça.
E não falta quem tenha histórias de que, na última hora, o caso se reverteu, né? Mas a equipe médica é quem tem que Exatamente. realmente dar essa orientação, né? Eu quero aproveitar e falar sobre a pandemia. Muitas Uhum. pessoas, muitos profissionais de saúde, né, já que estamos falando de profissionais de saúde, vivenciaram um luto recorrente, né, uma situação de muito, muito caos nos hospitais. Como é que os profissionais de saúde lidam com essa situação? E como se Então, pode auxiliar? essa é uma outra situação de luto não reconhecido. É como se os profissionais de saúde não pudessem se entristecer e ficarem enlutados, e não é verdade. Né? Na pandemia, a gente viu todas as implicações psicológicas daquele excesso de desencarnes que estava acontecendo durante a pandemia, ainda mais no momento inicial da pandemia, e o impacto que isso teve no adoecimento dos profissionais, não só físico, de se contaminarem com a Covid, mas emocional. Porque sim, os profissionais de saúde sofrem e cada um vai depender da relação que ele estabeleceu com aquele paciente, dos conceitos que ele tem, de como ele lida com a morte, mas sim, os profissionais de saúde também vivenciam e se entristecem com a perda dos seus pacientes. Eles não estão imunes a isso. E quando a gente falava da questão anterior, só fala do despreparo, porque na faculdade de medicina, na faculdade de enfermagem, na própria psicologia, a gente não é preparado na faculdade a lidar com isso. A gente é preparado só a curar. Então, a gente fica tentando salvar o tempo todo como se a morte fosse um fracasso terapêutico. E não é. A morte é parte da vida. É uma condição que todos nós vamos passar por ela. Sim, Miriam. Não, nesse contexto, né, me lembrei também das crianças, né? Como também como há uma dificuldade nossa de tratar o adulto, né, que passa por essa situação, como deve ser ainda mais difícil dar a notícia de uma forma mais lúdica, né, que a criança entenda, mas não caia em sofrimento, né, sobre a ocorrência do desencarne de alguém muito próximo, um pai, um avô, né? Sim, acho que a preparação começa por nós mesmos, né? Nós começarmos a nos preparar em relação à nossa finitude nesse corpo físico, nessa atual encarnação. Compreendendo aqui que quando nós estamos falando de morte, nós estamos falando da morte do corpo físico. Né? Então, a criança vai ter uma separação, por exemplo, do avô ou do animalzinho. Então, é muito importante que a gente se prepare para esses momentos, e aí nós temos vários livros que nos ajudam a trabalhar essa questão da morte, a questão da separação. Tem um que eu acho muito interessante, chama O Vovô Não Vai Voltar. Tem um vídeo também, como é que é? O Pato, a Tulipa, O Pato, a Morte e a Tulipa, que é um vídeo que fala dessas mudanças que a vida vai passando. Então, de nós abrirmos talvez o diálogo com as crianças, não só quando um evento acontecer, mas ao contar histórias e tratando de que essas separações vão acontecer. Porque hoje em dia, por exemplo, é muito comum dizer: ah, seu avô virou uma estrelinha. Então, eu já recebi uma criança, por exemplo, que ela não queria mais dormir. Ela não queria dormir porque ela tinha perdido o avô. Foi dito a ela que ele virou estrelinha e ela queria passar a noite olhando no céu para encontrar o avô dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tal qual a gente falava da cegonha antes, de trazer os bebês e que falava da nossa dificuldade em tratar a sexualidade, agora a questão da finitude a gente trata assim, que virou uma estrelinha. Ok, eu estou dizendo, olha, ele se transformou e está num outro lugar,
Mas eu posso dizer isso de várias maneiras, e de uma maneira que a criança compreenda. Então, respondendo o que ela perguntar, dando a ela as informações, porque o silêncio, às vezes, e não falar nada, a criança tem muitas fantasias. Então, se morreu um pai e a criança o pai brigou com ela na noite anterior porque ela respondeu o pai. A fantasia que pode vir é que ela é culpada daquela morte e vai gerar uma série de consequências e de culpa na criança. Então, a gente precisa, sim, por mais desafiador que seja, abrirmos espaço para conversar com as crianças numa linguagem, óbvio, que elas entendam. E, às vezes, os livros e filmes têm ajudado muito como recursos pedagógicos. É tão complexo isso. Infelizmente, o tempo está acabando, né, Miriam? Porque Sim. o assunto é empolgante, porque faz parte da nossa vida e todos nós temos dificuldade nesse campo, né? E é um assunto não falado, né, Ana? Exato. Sim. Além disso, é um assunto não falado. Conversa. Por mais que a gente esteja numa casa espírita, estudando doutrina espírita, é desconfortável falar sobre o desencarne, a finitude, né? E a gente vai envelhecendo, não tem como não abordar isso, não enfrentar isso, e essa nossa dificuldade de enfrentamento reflete em todas essas relações, em situações de morte que a gente não sabe lidar. Seja de uma criança que perde uma mãe, perde um pai, né? Que complexo isso, né? É um grande impacto na vida da criança, e quantas não perdem? E às vezes a gente não saber lidar com isso, né? Com um cônjuge que parte, com o pai e a mãe, às vezes uma pessoa muito próxima, um amigo muito querido, e a gente está sem ter condições de lidar e auxiliar, né? E auxiliar a nós mesmos. Então, para a gente finalizar, Tassiana, porque é muito rica a sua participação aqui, mas a gente tem que começar a encerrar. Fala para nós, né? Deixa uma mensagem. Como que a gente pode lidar melhor com essa questão dentro de nós, né? Da finitude, do desencarne, das vidas que vão se separar, da saudade que vai ficar, né? Para que a gente possa enfrentar esses momentos, que são muitos na nossa vida, de uma forma menos sofrida, um pouco mais, como é que a gente pode dizer, mais tranquila, né? Se é possível. Acho que nós podemos iniciar parando de negar a nossa finitude. Parando de negar que nós temos um tempo nessa atual encarnação e de que nós vamos estar aqui nessa personalidade durante um tempo, para que eu possa aproveitar todos os momentos dessa minha vida, entendendo que o que nós temos é o hoje. E, à medida que nós vamos fazendo isso, tem um livro fantástico do Herculano Pires, Educação para a Morte, onde ele vai dizer que educação para a morte, na verdade, é um curso de bem viver. Porque na medida que nós entendemos que nós somos finitos, nós vamos dar um pleno significado à nossa existência e à importância que a nossa atual encarnação tem. Então, nesse processo de educação para a vida, eu vou parar de deixar pendências, eu não vou deixar coisas mal resolvidas para amanhã, eu vou tentar resolver os conflitos com as pessoas que eu amo hoje, eu vou falar mais do meu amor, vou demonstrar o meu amor, isso vai enriquecer o meu presente e, obviamente, trabalhar cada vez mais com a nossa ligação com o Pai, porque a religiosidade é fator de proteção para a nossa saúde mental em todos os momentos da nossa vida, fator de proteção para a saúde física, saúde total.
da saúde espiritual, vamos assim dizer, né? Física, mental e espiritual, mas a espiritualidade também é um fator essencial nos momentos em que nós perdemos as pessoas. Então, trabalharmos a nossa conexão com o Pai e fortalecermos é essencial. Vai nos ajudar a acolhermos-nos melhor e a acolhermos aos outros. Porque enquanto espíritas, e aí eu vou deixar uma mensagem para os espíritas que nos ouvem, nós temos uma mensagem consoladora infinita ao dizermos da imortalidade da alma, da oportunidade das reencarnações, da compaixão que o Pai tem. Então, o Evangelho, ele vai nos ensinando a trilha por onde nós devemos percorrer a nossa vida. E a doutrina, enquanto doutrina de consolação, ela traz muitos recursos fundamentais ao longo de toda a nossa vida e nesse momento do luto também. Então, é estarmos mais conscientes de quem nós somos e de quem nós somos, entendendo-nos como finitos nesse atual processo encarnatório. Fantástica a sua participação, Tassiana. A gente só tem a agradecer a você. E ainda tem uma mensagem muito bacana da doutrina, que é que a gente não desencarna sozinho, né? Estamos sempre acompanhados, sim, que a gente tenha essa compreensão, essa fé, que naquele momento da partida a gente, da mesma forma como a gente nasce para o mundo espiritual também com outras oportunidades, outras vivências. Essa é uma parte da doutrina que também nos agrada muito, né? Nos auxilia muito. Queremos te agradecer. E olha o consolo que essa mensagem é para alguém que está enlutado. Exato, exato. E para aquele que também está percebendo que vai partir, né? Eu acho muito importante a gente ter essa expectativa, essa esperança, faz com que a gente atravesse esse momento tão delicado de uma forma mais em paz, né, digamos assim. Miriam, obrigada também por você ter sugerido esse tema. A Tassiana vai ser convidada várias vezes, a gente adorou a sua presença aqui, tem tanta coisa. Obrigada. A última fala da Tassiana dá um outro programa, né, Miriam? A gente já pode pensar em como viver, né? Certamente. Como viver melhor pensando na finitude. Não, e como a gente pode trabalhar a morte no foco que ela diz. A morte enquanto uma mestra para nos educar a como viver. Essa é uma outro papo. Exatamente. Então, tá Tassiana, certo. Mais uma vez, e a todos vocês que gostaram desse programa, deem seu like, compartilhem, comentem. Isso é muito importante para a gente divulgar o conteúdo do Papo Espírita para outros públicos que não nos conhecem. E se você ainda não se inscreveu, estamos no canal da TV Comunhão no YouTube. Vamos ao ar todas as quintas, às 18h45. Temos uns 320 programas já para serem assistidos, maratonados, se você nos conheceu agora. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Tassiana e Miriam também, muito obrigada. E até a próxima. Tchau.